Insônia. Isso é uma pandemia do nosso tempo. Tivemos a pandemia de Covid, mas agora, especialmente nos últimos 3 anos, a frequência da insônia aumentou drasticamente. Se antes cerca de 15% das pessoas sofriam de distúrbios crônicos do sono, agora cerca de 40% dos adultos têm distúrbios do sono regulares ou constantes. Neste vídeo, vou explicar por que o estresse de uma pessoa pode acabar, mas a insônia permanece e pode durar anos ou até décadas. Assista a este vídeo até o final e eu vou te dar 3 dicas simples. E o que fazer se você teve uma noite ruim, como passar por ela, como enfrentar o dia seguinte? E, no geral, isso vai ajudar a reduzir o risco de desenvolver insônia crônica. E agora vou contar 3 situações típicas em que a insônia crônica se desenvolve. Esses são realmente os pacientes que frequentemente vêm ao meu consultório. Uma mãe jovem teve um filho ou até 2 filhos em sequência e eles eram inquietos. Eles acordavam constantemente durante a noite. Ou seja, a mãe precisava acordar de 3 a 5 vezes por noite para alimentar, acalmar e colocar o filho para dormir. Ela permanecia em constante estado de alerta, pois a criança podia acordá-la a qualquer instante. Passa um ano, a criança começa a dormir bem, mas a mãe continua tendo problemas para adormecer. Acorda frequentemente durante a noite, tem sono leve, qualquer barulho, qualquer ruído a acorda. E isso já dura 2, 3, 4, 5 anos e, na verdade, nenhuma melhora acontece. Outra situação, um empresário. Essa também é uma cena bastante típica. Quando empresários sérios se divorciam, eles dividem milhões e às vezes nem são rublos. E esse é um processo de divórcio tão complicado que pode levar 3, 5, 6 meses ou até 1 ano. Depois a pessoa relata que se divorciou, casou novamente, formou uma família maravilhosa, teve filhos, construiu uma casa, plantou uma árvore e até possui um iate. Mas o sonho continua sendo horrível. Assim que penso que preciso ir para a cama, imediatamente fico estressado, achando que não vou conseguir dormir e realmente não durmo. Como resultado, passo a noite inteira angustiado com pensamentos e preocupações constantes sobre o trabalho. Estou sem vontade de trabalhar por estar sempre cansado devido à falta de sono. Isso já está sendo notado até na família. Problemas estão surgindo na minha família devido à minha constante irritação. Ou seja, mais uma vez, o problema acabou, mas a insônia ficou. Ou então coisas bem banais quando a pessoa conta: eu tinha uma obra bem debaixo da minha janela durante meio ano à noite e isso sempre me acordava, me irritava. A obra acabou, mas a insônia ficou. Se você também sofre de insônia crônica e se identificou com esses exemplos, deixe um like neste vídeo. E agora vou contar para vocês sobre os 7 estágios da formação da insônia crônica não orgânica, condicionada ou, como é chamada, o modelo pavloviano de formação da insônia. São como os 7 círculos do inferno, parecidos com os da Divina Comédia de Dante. Normalmente, as pessoas que desenvolvem insônia crônica têm uma certa predisposição para isso. Ela está relacionada ao chamado sono reativo. Quando a pessoa conta que ainda na infância ou na juventude, antes de algum evento importante, viagens, provas ou após um estresse, o sono dela era prejudicado. Mas depois que a prova passava, o sono naturalmente voltava ao normal. Ou seja, a pessoa dizia: sim, dormi mal, mas na noite seguinte vou dormir melhor. Ou seja, a pessoa reagia a algum estresse com distúrbio do sono. Porém, normalmente na infância e adolescência, estresses crônicos são menos frequentes, embora existam. Mas aí a pessoa cresce e começam a aparecer mais responsabilidades sociais e profissionais. A vida dele se torna mais responsável e, por vezes, mais difícil com o nascimento dos filhos e assim por diante. E em algum momento do caminho da vida, surge uma situação desagradável com um estresse prolongado. Por exemplo, os filhos que nasceram e constantemente atrapalham e pioram a qualidade do sono. Ou algum processo de trabalho. E a pessoa, por exemplo, não gosta do chefe, mas não pode se demitir. Ou alguns problemas financeiros, problemas de saúde dos familiares ou da própria pessoa. Ou seja, aquilo que realmente atrapalha o sono e impede a pessoa de adormecer e o que a pessoa começa a fazer nessa situação. Esse é o primeiro estágio. A pessoa começa a tentar adormecer, algo realmente atrapalha o sono dela o tempo todo. E a pessoa tenta adormecer a cada vez. E basta tentar adormecer 20 ou 30 vezes sem conseguir para que a pessoa desenvolva um reflexo condicionado persistente de medo de não conseguir dormir. Isso se manifesta pelo fato de que a pessoa pode querer dormir desesperadamente. Mas basta pensar em ir deitar, entrar no quarto e o sono desaparece. Isso é um clássico da formação de um reflexo condicionado. Por que essa insônia também é chamada de modelo pavloviano de desenvolvimento da insônia?
Quando o reflexo se forma, a pessoa pensa que precisa dormir e o sono some. Como você pode ver, o estresse, na verdade, desencadeia primeiro uma insônia aguda e depois uma insônia crônica. Um dos melhores métodos, digamos assim, de prevenção da insônia aguda e crônica é combater o próprio estresse. Recentemente escrevi um livro chamado Estresse e Insônia: Como Sair desse Círculo Vicioso. Estou saudável em 2 semanas. E lá estão descritos exatamente 12 etapas de passos sequenciais que podem reduzir o seu estresse. E, consequentemente, você vai adormecer melhor e terá menos chances de desenvolver insônia. O link para o livro está na descrição do vídeo. Segunda etapa: quando a pessoa tenta adormecer, onde ela está? Na cama? Veja, se a pessoa dorme bem, ela associa a cama ao sono. Ou seja, mesmo que a pessoa não queira dormir, se ela dorme normalmente, basta colocá-la na cama. Em 15 minutos ele vai cochilar e em meia hora vai adormecer. Porque para a pessoa, a cama significa sono. A pessoa se deita, pensa: ah, meu travesseiro querido, meu colchãozinho, está tudo ótimo. Pensa em algo bom e logo cai nos braços de Morfeu. Mas, se a pessoa desenvolveu o reflexo cama-insônia, ou seja, ela está sempre deitada na cama e sofre ali. Quando ele depois se deita na cama, ele pensa: esse travesseiro odiado, esse colchão horrível, aqui a luz não está certa, aqui está ventando, ali os parentes bateram a porta do jeito errado. E só o fato de a pessoa ficar na cama já causa ainda mais problemas de sono. Ou seja, forma-se o próximo reflexo condicionado, cama-insônia. Na terceira etapa, a pessoa já desenvolveu o reflexo do medo de adormecer, da cama e da insônia. E toda pessoa dorme em ciclos, os chamados primeira, segunda, terceira fase, depois o sono e então um despertar fisiológico. Em outras palavras, após 1h30 a 2 horas, qualquer pessoa saudável desperta novamente, de modo que isso pode atingir sua consciência e geralmente o faz. A pessoa abre os olhos, se mexe, muda de posição, mas esse despertar não incomoda uma pessoa saudável. Ele se vira para o outro lado, adormece e esquece que acordou. Durante o exame, vimos que a pessoa acordou 3 ou 4 vezes à noite, a cada 1h30 ou 2 horas. Ele diz que não, porque são despertares fisiológicos que a pessoa simplesmente ignora e esquece depois. Mas o que acontece com quem desenvolveu o reflexo do medo de não conseguir dormir, para quem cama significa insônia e acorda fisiologicamente após 2 horas de um ciclo completo de sono? Qual é o primeiro pensamento? Meu Deus, eu não dormi, estou com insônia, isso é uma catástrofe. Isso eleva ainda mais a pressão arterial, libera hormônios do estresse e impede o sono da pessoa. Depois pode passar de 10 a 20 minutos sofrendo, tentando se acalmar para dormir. Na terceira fase, despertares noturnos começam a ocorrer. Romã, e se mesmo assim não dormiu o suficiente à noite, é possível compensar durante o dia? Na verdade, isso é mais uma forma de comportamento desadaptativo. Isto é, a pessoa não dormiu à noite e os idosos costumam fazer isso. Depois comeu, cochilou, assistiu televisão e dormiu. Assim, durante o dia, dá para dormir 2 ou 3 horas. E parece que a pessoa compensa a falta de sono da noite, mas o que vai acontecer? Ele vai atrapalhar o sono noturno novamente e à noite não conseguirá dormir, tentando novamente durante o dia. Isso cria um círculo vicioso que cronifica a situação. Por isso, aqui, a regra de ouro é que se você teve problemas com sono, então, ao contrário, tente passar o dia de forma ativa. Isso vai permitir que, à noite, você sinta um pouco mais de sonolência e consiga adormecer melhor. Se você tiver alguma dúvida sobre essa insônia condicionada que eu descrevi ou quiser compartilhar seus próprios exemplos do que levou à sua insônia, por favor, escreva nos comentários, faça suas perguntas, eu leio todas e, claro, vou comentar as perguntas mais interessantes de vocês. E talvez isso ajude você a melhorar o seu sono. Dessa forma, acabamos tendo problemas para adormecer e depois problemas com despertares durante a noite. Como você pode ver, isso não está mais relacionado ao estresse em si, mas a reflexos condicionados consolidados. Mas na próxima etapa, o que a pessoa pensa? Tenho dificuldades para adormecer, acordo várias vezes e passo noites sem dormir? É preciso tentar compensar, e especialmente esse problema surge em pessoas que têm profissões mais ou menos livres. Bem, ou especialmente agora temos bastante gente trabalhando em horários flexíveis, seja em casa ou remotamente. E a pessoa começa a dormir mais cedo e acordar mais tarde, esse é o 4º estágio, e tenta compensar. Antes, 8 horas de sono eram suficientes para ele, mas agora está ficando 10 horas na cama. Mas a pessoa não ficará acordada por 2 horas e dormirá bem por 8 horas. Esse sono de 8 horas vai se espalhar por 10 horas e ele vai se tornar ainda mais superficial. Vão surgir ainda mais problemas para adormecer e acordar no meio da noite.
eles vão começar a se fragmentar. Não serão mais 34, serão de 5 a 10 grupos. Ou seja, ele vai se tornar menos qualitativo, com mais despertares. E a característica do cérebro humano é que a pessoa não lembra quando está dormindo, só fechou os olhos, abriu e já é de manhã, mas lembra quando não está dormindo. E todos esses despertares, 5, 10, 15 despertares durante a noite, vão ficar na memória da pessoa. E ela vai pensar assim: aqui tive problemas para adormecer, aqui, digamos, acabei de dormir e aí alguma porta bateu, eu acordei, aqui o vizinho de cama se mexeu, eu acordei de novo. Os passarinhos começaram a cantar, o dia amanheceu e um carro passou por aqui. Para a pessoa, esses despertares se juntarão numa sensação de que ela quase não dormiu a noite toda, mesmo que na realidade tenha ficado apenas 2 horas sem dormir. Consequentemente, nessa etapa, a pessoa pensa: aumentei o tempo que fico na cama, mas comecei a dormir ainda menos. Além disso, nessa situação se forma um quadro seguinte, que à primeira vista parece estranho quando a pessoa diz: antes eu dormia à noite e conseguia cochilar durante o dia, mas agora fico deitado na cama por 10 horas, sendo a maior parte sem dormir. Durmo apenas 3 ou 4 horas e não consigo dormir durante o dia. Eu tento, mas não consigo. O que isso significa? A pessoa passa tempo demais deitada na cama e, por mais estranho que pareça, está até mesmo dormindo em excesso. Porque a pessoa fica mais tempo deitada na cama e não tem mais aquele sono curto que antes era suficiente para revigorar. Talvez tenha dormido menos, mas levantava e ia trabalhar. E agora a pessoa fica deitada até um pouco mais, dorme e acaba perdendo completamente a noção da verdadeira sonolência diurna. Ele está exausto e cansado, mas não sonolento. Não é como sentar no computador ou com um livro e dormir. Mesmo tentando dormir, a pessoa não consegue. O que ela pensa nessa situação? Então, eu tenho problemas para adormecer, problemas para acordar no meio da noite, e tudo isso só piora. Começo a acordar ainda mais durante a noite, tento dormir durante o dia e não consigo. A pessoa acredita que a doença está avançando, porém isso é um fato interessante, comprovado cientificamente. Nessa situação, tanto antes quanto durante a insônia, a pessoa dorme, em média, a mesma quantidade de tempo. O sono pode não ser de qualidade, com despertares, mas se somar todos os pedaços, verá que o indivíduo dorme tanto quanto, ou até um pouco mais, do que antes da insônia. Por que ele não consegue dormir durante o dia depois? E a quinta etapa consiste no fato de que a pessoa desenvolve esse fenômeno de distorção da percepção do sono. Ou seja, a pessoa passa mais tempo na cama, mas sente que dorme menos. E em alguns casos mais avançados, por assim dizer, a pessoa pode chegar e dizer: doutor, eu fiquei uma semana inteira deitado na cama, por 10 horas por dia, mas dormi só 30 minutos ou 1 hora. Estou extremamente cansado e completamente exausto, mas também não consigo dormir durante o dia. Ou até mesmo a pessoa chega e conta que por meses dorme 2 ou 3 horas por noite de acordo com o que sente, mas na verdade continua indo trabalhar, funcionando normalmente e assim por diante. Na verdade, se privarmos alguém de sono, mesmo acumulando, se a pessoa precisa de 8 horas e dorme 4, são 4 horas de déficit. Se acumular 24 horas de déficit, isso dá 6 dias dormindo 4 horas a menos por noite. A pessoa se torna incapaz de realizar qualquer trabalho sequencial, adormecendo durante atividades como ler um livro, conversar ou até mesmo enquanto toma sopa. Quando a pessoa diz: doutor, passo meses, às vezes anos, dormindo poucas horas por noite e não consigo dormir de dia, isso é justamente o fenômeno da perturbação da percepção do sono, característico dessa insônia condicionada e do comportamento desadaptativo, quando a pessoa fica muito tempo deitada na cama. E o que acontece com a pessoa depois quando ela acha que praticamente não dorme? Ela começa a enxergar o sono como uma doença? E isso começa a mudar até mesmo no nível bioquímico. Mais adrenalina é produzida à noite, mais cortisol é produzido à noite. O sistema subcortical fica hiperexcitado. Esses comportamentos já começam, de fato, a mudar a bioquímica do cérebro. Mas, na verdade, isso não é uma doença em que faltam vitaminas, microelementos ou algum distúrbio do sono. Isso é, de fato, um reflexo do medo de não conseguir dormir. E a cama se torna sinônimo de insônia. Depois vem o chamado comportamento desadaptativo, quando a pessoa fica mais tempo deitada na cama e começa a dormir ainda pior. Além disso, há o pensamento negativo e a previsão negativa, quando a pessoa pensa: meu Deus, isso é um grande problema, não tem saída. E isso, por si só, funciona como um estresse intenso que acompanha essa insônia e piora ainda mais a insônia. E o 7º estágio é o que chamamos de catastrofização da situação, uma espécie de síndrome de pânico. Bem, eu sempre gosto de usar essa analogia.
Sabe como se sente uma pessoa que se convenceu de que tem câncer no cérebro? Bem, mal, né? Pessoas dizem, se anima, talvez você nem tenha isso. Que nada, já estou fazendo meu terceiro testamento. Isso se torna um problema psiquiátrico sério quando a pessoa acredita que vai morrer disso em breve. Além disso, sabe quando a pessoa corre para a internet e começa a pesquisar e encontra um diagnóstico horrível? Insônia familiar fatal, onde está escrito que a pessoa para de dormir e em 6 meses, no máximo 1 ano, todos morrem. E a pessoa começa a pensar que sim, é exatamente essa doença que ela tem. Embora apenas cerca de 50 ou 60 casos tenham sido descritos, principalmente em famílias italianas. Existem casos esporádicos, mas são extremamente raros e na Rússia ainda não foi descrito nenhum caso. Talvez até tenham existido, mas médicos não descreveram nenhum caso até agora. Ao ler isso, a pessoa pensa que vai morrer em breve de insônia. Agora imagine o estado moral, físico e psicológico dessa pessoa. E se ele acha que tem uma doença catastrófica e fatal, começa a sentir dor de cabeça, dor no intestino, dor no coração, tudo começa a dar errado com ele. E existe até um diagnóstico específico chamado disfunção somatoforme do sistema nervoso autônomo, quando certos pensamentos negativos começam a influenciar diretamente o desenvolvimento de algumas doenças psicossomáticas. Por exemplo, síndrome do intestino irritável, úlcera duodenal, problemas com a glândula tireoide. Isso pode causar problemas de pele, em particular neurodermatite. Isto é, a psique de fato começa a afetar o corpo e algumas doenças somáticas se desenvolvem. A pessoa pensa que está ainda pior, consequentemente entrou na doença e em breve vai morrer disso. Ou seja, acontece que aquilo que inicialmente provocou a insônia já terminou há muito tempo, mas esse mecanismo da insônia vai cada vez mais e mais, a tornando crônica. E tudo vai piorando, piorando e piorando. E a pessoa realmente pode chegar ao ponto de praticamente não conseguir funcionar normalmente por causa dessa insônia que, como eu disse, dura anos. Quando alguém assim me procura, analisamos juntos e desenrolamos esse novelo, eu explico tudo isso. Eu digo, sabe, se você tivesse alguma doença fatal e você tem insônia, digamos, já há 10 anos, então você já deveria ter morrido dessa doença há 9 anos e meio. Mas você, não sei, teve filhos, criou eles, liderou empresas, simplesmente ia trabalhar, casou e assim por diante. Sim, claro, isso tudo é ruim, mas como você pode ver, isso com certeza não levou à morte. É curioso que o principal tratamento dessa insônia não sejam os comprimidos. Aliás, tem um vídeo separado sobre isso. É a chamada terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Novamente, se inicialmente são reflexos condicionados enraizados, medo de não dormir, cama associada à insônia, comportamento desadaptativo, passar muito tempo na cama e pensamentos negativos. Então, se aplicarmos certas técnicas comportamentais ou cognitivas que eliminam esses reflexos e esse comportamento, atualmente, eu curo aproximadamente 70% dos pacientes em 6 semanas sem medicamentos para dormir, utilizando a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Atualmente, essa é a primeira linha de tratamento para insônia crônica em todas as diretrizes clínicas russas, americanas e europeias. Mas, infelizmente, aqui, até agora, a maioria dos médicos não sabe disso e não sabe aplicar as técnicas cognitivo-comportamentais, tratando de forma banal apenas com medicamentos. Os medicamentos não tratam os reflexos condicionados. Bem, imagine só, damos o medicamento, sim, a pessoa pode até dormir, mas primeiro ela vai desenvolver mais um reflexo condicionado negativo, o medo de adormecer sem o comprimido, ou seja, dependência psicológica. E depois, se a pessoa tomar os medicamentos por vários meses ou anos, vem a dependência física dos medicamentos. Mas assim que a pessoa tenta parar, todos os outros reflexos ainda estão lá, o comportamento desadaptativo permanece e parar praticamente se torna impossível. Assim, mais uma vez, chamo a sua atenção para o fato de que o método mais eficaz para tratar esse tipo de insônia não são os medicamentos, mas sim a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Eu disse que daria 3 recomendações simples que, de certa forma, vão ajudar a prevenir o desenvolvimento dessa terrível insônia condicionada por reflexos. Se você passou por um estresse ou até mesmo uma série de estresses que realmente atrapalharam o seu sono, a primeira coisa é, não fique deitado na cama por mais de 15 minutos, porque ficar deitado vai causar e reforçar o reflexo condicionado do medo de não conseguir dormir. A pessoa questiona como não irá dormir o suficiente. Seja deitado tentando dormir ou em outro cômodo assistindo televisão ou lendo, o tempo para adormecer até o cérebro se acalmar é praticamente o mesmo. Mas deitado na cama, você reforçará o medo de adormecer, enquanto aqui, lendo, só acumulará déficit de sono.
O próximo ponto, não se deve mudar o horário de acordar, mesmo que, sei lá, você não tenha conseguido dormir por 1 ou 2 horas. Quem trabalha remotamente pensa, vou levantar 1 ou 2 horas mais tarde. E se ele acorda 1 ou 2 horas mais tarde, ele meio que recuperou o sono. E na noite seguinte, ele vai pensar de novo, eu não consegui dormir e não vai conseguir dormir. Então, começa um círculo vicioso. É preciso levantar no horário desejado, mesmo sem ter dormido o suficiente. Mas, na verdade, você vai acumular o elixir do sono que na noite seguinte vai te ajudar a dormir melhor. Mesmo que você esteja um pouco estressado, o sono vai superar esse estresse. E terceiro, mesmo que a noite não tenha sido muito boa, passe o dia seguinte de forma ativa. Não cancele encontros, não cancele negociações, não cancele passeios com amigos para algum lugar. Porque se você cancelar, vai ficar sentado sofrendo, ainda por cima sem dormir direito, pensando como isso aconteceu? A próxima noite também pode ser ruim. E se você cochilar durante o dia, isso vai atrapalhar ainda mais o sono à noite, Deus me livre. Ou seja, você mesmo vai acabar formando esse pensamento negativo. E se dormir durante o dia, ainda vai desenvolver um comportamento desadaptativo. Mantenha-se ativo durante o dia. Assim você quase não perceberá uma falta de sono. À noite você pode sentir mais sonolência, mas isso ajudará a dormir melhor e não reforçará o medo condicionado de não conseguir dormir. E esses 3 conselhos simples, às vezes, ajudam a evitar o início do desenvolvimento da insônia crônica. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho para não perder meus novos vídeos interessantes.